Pense comigo. O que acontece dentro de um coração ferido pela injustiça? Imagine alguém sendo caluniado, perseguido, traído. A vontade natural é reagir, é fazer justiça com as próprias mãos. Mas agora reflita, será que a justiça humana é suficiente? E mais, será que é justa? Será que não carregamos em nossas emoções feridas o desejo de vingança travestido de correção? Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal Propósito Divino Salmos. Hoje Deus preparou algo profundo para o seu coração. Enquanto você ouve esta mensagem, eu profetizo paz sobre sua alma, cura para as suas feridas e justiça do alto sobre a sua casa. Que todo sentimento de injustiça que você carregou até aqui seja substituído pela paz que vem do trono de Deus, em nome de Jesus. Hoje vamos caminhar por um dos textos mais intrigantes e poderosos dos Salmos. Mas antes de mergulharmos no conteúdo, eu peço com carinho, se inscreva agora no canal Propósito Divino Salmos, ative o sininho, deixe o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com alguém que esteja passando por uma situação de injustiça, porque o que vamos tratar aqui pode libertar um coração oprimido e acalmar tempestades internas. O Salmo 7 é uma súplica de justiça, escrito por Davi. Esse cântico foi entoado diante de uma falsa acusação feita por Cuxi, um benjamita. Logo nos primeiros versos, Davi clama: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Salmo 7, versículo 1. Aqui já temos uma escolha. Davi poderia se vingar. Ele era um guerreiro, ele tinha aliados. Mas não. Ele se coloca na posição de quem confia, de quem entrega. Você consegue perceber a força espiritual que há nisso? Em meio à dor da injustiça, Davi faz uma oração que aponta para o céu e diz: Deus, eu não vou me vingar. Eu confio no Senhor. Agora pense, quantas vezes você já foi tentado a revidar, a se justificar, a provar que está certo? Quantas vezes você guardou mágoas de quem te acusou injustamente? O Salmo 7 nos convida a um outro caminho, o da entrega e da confiança no justo juiz. Segundo estudiosos como Clive Staples Lewis, os salmos imprecatórios, como este, revelam não apenas a ira humana, mas também a entrega dessa ira nas mãos de Deus. Em vez de agir com suas próprias mãos, o salmista verbaliza sua dor diante de Deus. Isso é profundo. É como se Davi dissesse: Senhor, minha alma grita por justiça, mas eu reconheço que só o Senhor pode julgar com verdade. E veja, ele vai além. No versículo 3 ele diz: Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, então que o inimigo me persiga e me alcance. Salmo 7, versículos 3 e 5. Aqui está o coração de alguém que não busca apenas livramento, mas que deseja viver na verdade. Ele se coloca diante de Deus de forma honesta e vulnerável. Será que nós temos coragem de fazer isso? De dizer: Senhor, se eu estiver errado, me corrija. Se eu fui injusto, me discipline. Esse é um convite ao arrependimento e à transparência. E isso muda tudo. Agora pare por um instante e reflita comigo. Você está lidando com alguma situação de injustiça hoje? Há alguma acusação sobre sua vida? Talvez algo que disseram e você não conseguiu se defender? Escreva nos comentários: Deus é o meu justo juiz. Declare isso em fé. Porque esta oração, este salmo, é para você. O Salmo 7 também nos mostra a confiança de Davi na justiça de Deus. No versículo 9, ele declara: Acabe a maldade dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. Na cultura hebraica, rins era símbolo das emoções mais profundas. Quando Davi diz que Deus prova os corações e os rins, ele está dizendo que Deus conhece até as intenções mais escondidas da alma.
Isso deveria nos trazer temor e descanso ao mesmo tempo. Temor, porque nada está oculto aos olhos do Senhor. Descanso, porque se você está sendo injustiçado, saiba. Deus conhece a verdade. Ele vê o que foi dito nas sombras, ele conhece a mentira contada e ele não deixará isso impune. Amado irmão, amada irmã, não tome nas mãos o que pertence a Deus. A vingança não cabe ao cristão. Romanos capítulo 12, versículo 19 diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim pertence a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Você consegue esperar a justiça de Deus sem desejar vingança? Essa é a pergunta que o Salmo 7 nos lança. É uma prova de fé. É um desafio de maturidade espiritual. E é também um chamado à humildade. Se você chegou até aqui neste vídeo, escreva nos comentários: A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Salmo 119, versículo 105. Isso me mostra que você está atento, firme, buscando sabedoria. E não se preocupe, ainda há muito mais a ser revelado. Vamos mergulhar nas implicações proféticas do Salmo 7 e como ele aponta para a justiça plena revelada em Jesus Cristo. Amados irmãos, que bênção estarmos juntos nesta reflexão tão poderosa. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, trazendo luz, discernimento e cura para cada ferida causada por injustiças. Que o Deus de justiça visite sua casa e coloque tudo em ordem. Aleluia! Vimos como Davi escolheu confiar no Senhor em vez de buscar vingança com as próprias mãos. Vimos também como ele se posicionou diante de Deus com humildade, disposto até a ser corrigido se estivesse errado. Mas agora, vamos dar um passo ainda mais profundo. O Salmo 7 não é apenas um clamor por justiça, ele é também uma declaração profética sobre o juízo de Deus. E quando falamos de juízo, falamos de algo muito sério, que atravessa o tempo, da história de Davi até o dia do grande julgamento diante do trono de Deus. Observe comigo o versículo 11. Deus é um justo juiz, um Deus que sente indignação todos os dias. Salmo 7, versículo 11. Essa é uma das afirmações mais fortes sobre o caráter de Deus em toda a Bíblia. O Senhor não é indiferente ao mal, ele se indigna. Ele se revolta contra a injustiça, contra a opressão, contra a mentira e contra o abuso. Mas a diferença entre a ira de Deus e a do homem é que a dele é perfeita. Ela não é impulsiva, não é descontrolada, não é egoísta. Ela é santa, e isso muda tudo. Segundo Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão perseguido e morto pelo nazismo, a ira de Deus não é um defeito, mas uma expressão de seu amor pela justiça. Deus não pode ser justo e, ao mesmo tempo, tolerar eternamente o mal. Ele intervém, ele julga, ele traz à luz o que está escondido. Mas perceba algo muito importante no Salmo 7. Deus é juiz, sim, mas também é paciente. O versículo seguinte, 12, diz: Se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Note que há uma condicional aqui. Se o homem não se arrepender. Ou seja, há tempo para o arrependimento. Há espaço para a mudança. Até mesmo aquele que cometeu injustiça contra você pode ser alcançado pela misericórdia de Deus, se se arrepender. Isso nos confronta, não é mesmo? A verdade é que às vezes desejamos que o outro sofra, mas o céu deseja que ele se arrependa. Essa é a justiça divina, redentora. Deus quer restaurar e não apenas punir. E aí entra o nosso desafio como cristãos. Aceitar que a justiça de Deus pode não acontecer do jeito que esperamos, mas ela sempre acontece. Talvez você esteja esperando que aquela pessoa que te traiu colha tudo o que plantou. Talvez você queira que aquele líder que te humilhou seja exposto. Mas Deus pode surpreender você.
salvando essa pessoa, transformando-a, curando-a. E sabe o que é mais lindo? Isso também é justiça, porque a cruz de Cristo foi o maior ato de justiça e de amor da história. Ali, todo o juízo que era contra nós foi derramado sobre o Filho de Deus. O apóstolo Paulo declara: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Ou seja, Deus não ignorou o pecado, Ele o tratou. E tratou com profundidade, com dor, com sangue, com cruz. Davi, ao escrever o Salmo 7, talvez não imaginasse que seu clamor por justiça ecoaria até os dias de hoje, apontando para um Salvador que viria julgar com equidade, mas também salvar com compaixão. E aqui está uma revelação poderosa. O Salmo 7 é uma sombra profética da justiça messiânica. Sim, Jesus é o cumprimento do anseio de Davi. Ele é o juiz e o redentor. Ele é o cordeiro e o leão. E ele é quem nos ensina que perdoar não é esquecer a dor, mas confiar que Deus cuidará dela com sabedoria e santidade. E você? Está disposto a entregar nas mãos de Deus a sua causa? Ou ainda está tentando escrever com as próprias mãos um final para essa história? Comente aqui embaixo: eu entrego minha justiça nas mãos de Deus. Escreva isso como um ato de fé. Quem sabe esse comentário será lido por alguém que está prestes a agir com ódio. E através da sua fé, Deus trará luz e direção. Agora preste atenção. No versículo 17, Davi termina o salmo com louvor. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Isso é tremendo. Mesmo antes de ver a resposta, mesmo antes de ver o inimigo silenciado, Davi decide adorar. Por quê? Porque ele sabia que Deus era justo. A adoração não depende do resultado, mas da confiança no caráter do nosso Deus. Amado irmão, o que está te impedindo de louvar hoje? Será que é o sentimento de que Deus está demorando para agir? Será que você tem esperado uma resposta que ainda não chegou? Então, aprenda com Davi. Louve antes, louve durante, louve mesmo quando o coração está ferido. Porque o louvor é uma arma contra a amargura. E quando você adora, o céu se move. Vamos entender como esse salmo nos ensina a viver a justiça de Deus no dia a dia, mesmo em tempos de perseguição. Vamos falar de vigilância espiritual, de como discernir o tempo de Deus e do poder que há em esperar com fé. Amados irmãos, que alegria poder continuar esta jornada com vocês. Se você está aqui até agora, é porque o Espírito Santo está operando algo profundo dentro do seu coração. Receba essa palavra como bálsamo para a sua alma. Receba força onde antes havia fraqueza. E que a justiça de Deus, perfeita, santa e imutável, seja manifesta na sua vida, não segundo o desejo da carne, mas segundo o plano eterno do Pai. Hoje eu quero te convidar a ir além da espera e do louvor. Quero que você entre na dimensão da vigilância espiritual. Sim, porque quando clamamos por justiça, muitas vezes enfrentamos batalhas que vão além do natural. Elas acontecem nas regiões celestiais, onde o inimigo tenta semear amargura, revolta, desejo de vingança, incredulidade e até apostasia. O Salmo 7 é ao mesmo tempo um clamor por justiça e uma oração de proteção. Não é apenas um pedido para que Deus haja contra o injusto, mas também um escudo para que o próprio Davi não se perdesse no meio do sofrimento. E aqui está uma chave poderosa: vigiar para não se tornar igual ao que te feriu. Quantas vezes, ao tentar corrigir uma injustiça, acabamos nos contaminando com o mesmo espírito do opressor? Você já viu alguém tão ferido que passou a ferir os outros? Você já conheceu pessoas que, após serem traídas, tornaram-se desconfiadas, duras, insensíveis? Essa é a sutileza do inimigo.
Ele não quer apenas que você sofra a injustiça, mas que você se torne injusto também. Mas a palavra nos chama a vigiar. O apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Em outras palavras, o seu inimigo não é o seu inimigo. Aquela pessoa que te feriu pode estar sendo instrumento de algo maior, e você precisa olhar com discernimento espiritual. Jesus mesmo, ao ser crucificado injustamente, clamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Isso não é fraqueza, é maturidade. Isso não é covardia, é domínio espiritual. O verdadeiro cristão não reage na carne. Ele responde com fé e vigilância. E aqui está um conselho prático. Ore por quem te persegue. Não ore para que ele seja punido, mas para que ele seja alcançado. Ore para que Deus revele a verdade, sim. Mas ore também para que a graça transforme, porque o céu celebra mais uma alma restaurada do que uma vingança executada. Quer um exemplo? O próprio apóstolo Paulo, antes de se converter, era Saulo, perseguidor dos cristãos. Quantas famílias ele destruiu? Quantos inocentes ele aprisionou? Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não apenas o perdoou, ele o levantou como um dos maiores pregadores do Evangelho. E agora, imagine se Estevão, o primeiro mártir cristão, tivesse pedido a morte de Saulo, ao invés de interceder, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60. A justiça de Deus não é como a nossa. Ela não é limitada ao momento. Ela vê além. Ela olha para a eternidade. Por isso, amado irmão, não permita que o seu coração endureça. Não permita que a amargura substitua a adoração. Não aceite que a dor faça morada onde deveria habitar a paz de Cristo. Agora, me permita te fazer uma pergunta pessoal. Você tem orado por quem te feriu? Ou você tem carregado esse peso em silêncio, esperando que o tempo apague a dor? O Salmo 7 nos mostra que a cura começa na oração sincera. Davi não esconde suas emoções, mas também não deixa que elas dominem suas atitudes. Se você deseja experimentar essa libertação interior, comente aqui embaixo: Senhor, guarda o meu coração da vingança. Eu sei que isso não é fácil, mas é exatamente por isso que você precisa confiar no Espírito Santo. Ele é o Consolador. Ele é quem intercede com gemidos inexprimíveis. Ele é quem transforma o nosso interior à semelhança de Cristo. E se você sente que ainda está preso a alguma lembrança dolorosa, saiba, você não está sozinho. Deus está tratando você neste exato momento. Enquanto você ouve esta palavra, cadeias estão sendo quebradas no mundo espiritual. Receba essa verdade. Você não precisa se vingar para ser restaurado. Você não precisa ver o outro sofrer para ser curado. Você só precisa confiar na justiça de Deus, e Ele fará infinitamente mais do que você imagina. E mais, quando você decide confiar, perdoar e esperar, você abre espaço para que Deus opere milagres inesperados. Portas se abrem, a paz volta, o sono é restaurado, a alma encontra descanso. E na última parte deste vídeo, a mais poderosa de todas, vamos falar sobre como o Salmo 7 se conecta com a vitória final dos justos. Vamos falar do dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ver como as promessas do salmista apontam para o trono eterno de Deus, onde não há parcialidade, corrupção, nem mentiras. Quer saber como termina essa história de injustiça que você viveu? Então me diga aí nos comentários. A justiça será plena e eterna.
porque o que vem agora é a revelação mais gloriosa de todas. Amados irmãos, que bênção estarmos juntos até aqui. Se o Senhor te sustentou até este momento, é porque Ele quer concluir a boa obra que começou no seu coração. Você não está apenas assistindo a um vídeo. Você está sendo moldado por Deus, transformado à imagem do Filho, curado por dentro e edificado na palavra. Na última parte, falamos sobre vigilância espiritual e a diferença entre justiça humana e a justiça divina. Agora, vamos contemplar a maior revelação contida neste salmo, a vitória final dos justos. O Salmo 7, como muitos outros cânticos de Davi, carrega uma tensão entre presente e futuro, entre o sofrimento atual e a promessa vindoura. E é justamente essa tensão que define a jornada do cristão. Estamos no mundo, mas não somos dele. Somos peregrinos, somos estrangeiros e caminhamos em direção ao reino, onde a justiça será plena e eterna. No final do Salmo, no versículo 17, Davi declara: Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Essa frase é mais do que uma expressão de adoração. É um ato profético. Davi está dizendo: mesmo que eu ainda não veja o desfecho, eu já louvo, porque sei que o justo juiz está no controle. E aqui está o segredo espiritual. Louve pela justiça que ainda não se manifestou. Adore por aquilo que você ainda não vê, mas crê que virá. Celebre a fidelidade de Deus antes mesmo de receber a resposta. Querido irmão, querida irmã, a justiça de Deus nunca falha. Ela pode parecer tardia aos nossos olhos, mas nunca chega fora do tempo determinado. Deus vê o que o homem não vê. Deus enxerga além da superfície. Ele conhece as motivações do coração, os bastidores da alma, os pensamentos não ditos. E Ele agirá. Ah, como Ele agirá! No Salmo 9, versículo 7, está escrito: Mas o Senhor está entronizado para sempre, preparou o seu trono para juízo. A Bíblia inteira caminha em direção a esse dia, o dia do juízo final. O dia em que todas as injustiças humanas, todas as dores escondidas, todas as lágrimas não vistas pelos homens, serão pesadas na balança eterna. E naquele dia, como diz o livro do Apocalipse, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É por isso que hoje eu quero te encorajar a entregar tudo. Entregue a dor que ficou. Entregue o silêncio que te sufoca. Entregue até mesmo o desejo de ver o outro pagar. Porque quando você entrega, Deus assume. Quando você solta, Deus segura. Quando você se cala, Deus fala por você. E se você quer experimentar essa libertação agora, declare aí nos comentários: Senhor, eu descanso na tua justiça. Meu irmão, minha irmã, não há vitória mais gloriosa do que saber que o justo juiz é também o seu Pai. O mesmo que julga com retidão é o que te ama com eternidade. Ele é aquele que conhece o fim desde o começo. Ele viu sua dor, ele acompanhou o seu clamor. E Ele te conduziu até aqui para te dizer: eu sou a sua justiça. Agora permita-me falar ao seu coração com ousadia e amor. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, esse é o momento mais importante do vídeo. Tudo o que falamos sobre justiça, juízo, perdão e redenção só faz sentido quando passamos pelo Calvário. A cruz foi o lugar onde a justiça de Deus e o amor de Deus se encontraram. Ali, Jesus pagou o preço do nosso pecado. Ele foi injustiçado para que nós fôssemos justificados. E hoje, Ele te convida a entregar não apenas sua dor, mas a sua vida inteira. Você deseja isso? Então diga agora mesmo com fé: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Eu te entrego meu passado, meu presente e meu futuro. Lava-me, transforma-me e guia-me em justiça todos os dias da minha vida. Amém. Se você fez essa oração, escreva aqui nos comentários:
Eu aceitei Jesus. Queremos orar por você e te acompanhar nessa nova jornada. E não pare por aqui. Congregue, cresça, sirva. Você não foi chamado para andar sozinho, mas para viver em comunhão com o corpo de Cristo. E antes de encerrarmos, eu te peço mais uma vez, se inscreva no canal Propósito Divino Salmos. Isso nos ajuda a levar essa mensagem de salvação, cura e justiça a mais corações sedentos. Ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra hoje. E se você deseja continuar mergulhando nos mistérios dos Salmos, assista agora este vídeo aqui ao lado, porque a palavra é viva, eficaz e transforma destinos. Esse é o seu canal Propósito Divino Salmos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo te acompanhem, hoje e sempre. E nunca se esqueça, a justiça do céu jamais falha.